O Paraná é o terceiro estado com mais concorrentes com recursos ao TSE. Registros foram indeferidos pelo TRE, porém candidaturas seguem aptas até o julgamento da Corte Superior Eleitoral. O estado só fica atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro em quantidade de postulantes a um dos cargos em disputa que tiveram o registro indeferido pelas cortes regionais, mas que vão disputar o pleito por causa de recursos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesses casos, os concorrentes podem participar do pleito, porém, enquanto os processos não concluídos, não são concluídos, né? Ou seja, os resultados não são julgados, os votos desses candidatos ficam zerados. Segundo os dados da Justiça Eleitoral, são 85 candidatos paranaenses nesta situação. Em primeiro aparece São Paulo, com 287 concorrentes que tiveram as candidaturas indeferidas, mas aptas com recurso, e Rio de Janeiro, com 156 pessoas na mesma situação. Entre as 85 candidaturas indeferidas com recurso, ou seja, aquelas que estão aptas mesmo com posicionamento contrário do TRE Paraná, 26 são candidaturas a deputado federal e 58 a deputado estadual e uma como suplente senador. O partido com mais candidaturas indeferidas é o PMB, com 24 casos. Na sequência aparece o PRTB, com 13 pedidos de registro indeferidos com recurso, PSC com 7 pedidos, o PL, PT e o Patriotas com 4 solicitações cada nesta situação. O principal motivo para que a Corte Eleitoral indeferisse a candidatura foi a ausência de requisito de registro, ou seja, quando falta alguma documentação necessária ou irregularidade na apresentação de documentos. Também há casos em que a lei da ficha limpa foi obstáculo para que o registro fosse indeferido. Roosevelt Arraes, que é professor de Direito Eleitoral da Unibrasil, falou com RN Opinião sobre esse assunto e é isso que a gente ouve agora. Se o registro está indeferido, mas a pessoa está recorrendo, ela pode realizar todos os atos de campanha, pode fazer propaganda, pode pedir voto, o nome dela vai constar na urna, porém os votos dela não são considerados nem para o quociente eleitoral e nem para fins de vitória na eleição, tá? Agora, é claro, se lá no recurso no TSE, essa pessoa sair vencedora e reverter a situação do TRE e ela se tornar elegível, aí sim, aí vai assumir o mandato, né? Aí os votos dessa pessoa vão somar para o quociente eleitoral, para o partido e tal, tá? Se o candidato está com o registro indeferido, né, o eleitor vota nesse candidato, tá? E esse candidato não consegue reverter a situação na justiça, ou seja, ele continua com o registro indeferido, esse voto ele não vai ter efeito nenhum para o quociente eleitoral. Roosevelt Arraes também frisou os casos em que as candidaturas foram deferidas pelas cortes regionais, porém ainda estão sendo questionadas no TSE. Se a pessoa está com o registro deferido, ou seja, o registro está ok pelo que o TRE disse, mas ainda existe alguma discussão judicial sobre se esse registro realmente deveria ter sido deferido ou não. Então aí vamos imaginar que quem impugnou o candidato vai recorrer ao TSE, tá? Se o TSE não julgar esse recurso até a eleição, a pessoa vai participar da eleição, vai estar com o nome na urna. Se o recurso também não tiver sido julgado na data da posse, essa pessoa toma posse, só que se futuramente o TSE reverter a decisão do TRE e cassar o registro, essa pessoa sai do mandato. E nós reforçamos mais uma vez o nosso portal votonaric.com.br, acessa, porque você tem acesso, além das informações, ao nosso match político e também as colunas do Marcos Souza e do Juliano Pedroso. É isso, agora é importante ficar ligado nisso, porque há candidatos que estão concorrendo sob recurso, como explicou o advogado Roosevelt Arraes, e se as candidaturas forem invalidadas, forem impugnadas, se lá em Brasília o TSE definir que elas não poderiam ter sido registradas, né, e mesmo assim concorreram, o voto é invalidado, ou seja, o voto é jogado no lixo. Então por isso que é importante que isso aconteça o mais rápido possível, porque isso mexe com o sistema inteiro, viu, escola? Nós temos um caso simbólico aqui no Paraná, que é o caso do ex-deputado estadual Fernando Francischini. Ele foi eleito deputado estadual com quase 500 mil de votos, muitos votos, ficou no cargo por 3 anos, um pouco mais de 3 anos, e aí foi definido que ele tinha que ser cassado, né?
E todos os votos dele foram anulados. E isso mexeu em toda a correlação de forças da própria Casa de Leis. Bancadas mudaram, né, chamaram de outros partidos, enfim, foi uma confusão generalizada. Por isso que eu volto a dizer que é importante que o Judiciário Eleitoral seja ágil, principalmente nessas questões de análise de candidatura, se tem documento ou não tem documento. Isso não é tão difícil assim pesquisar, né, e chegar a uma conclusão. Então, o TRE já disse que não podia, subiu a Brasília. Então, Brasília que seja ágil para dizer, ó, então se defendam aí, se não puder mesmo, já avise. O ideal era avisar antes. Mas agora, inclusive nós já noticiamos aqui, todos estarão nas urnas, né? A lista foi fechada nesta semana. Então não pode jogar todo o mundo voto vai do estar eleitor no lixo. na urna. É importante que já saísse, né, na eleição de pronto, pelo menos esses casos de documento, que é mais fácil, ó, não apresentou, não pode por algum motivo. Mas enfim, mais uma vez, pode escrever aí. Nós vamos ver casos como esse aí, Brasil afora, de cara que pegou o voto de um monte de gente, depois o judiciário falou que ele não poderia ser candidato, e aí esses votos vão para lá do lixo. É lamentável. Agora